Graça e paz. Louvo a Deus pela oportunidade que tenho de estar aqui com os amados irmãos nesta manhã para compartilharmos a palavra de Deus. Eu gostaria de abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios 5, 18. 2 Coríntios 5, 18. Segunda Coríntios 5, 18, eu vou ler, peço que os irmãos estejam acompanhando. Falar aqui sobre o ministério da reconciliação. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, louvado seja o teu santo e poderoso nome, meu Pai, por essa oportunidade que temos nesta manhã, de falar a tua palavra, Senhor Deus, e compartilhar a tua palavra com nossos queridos irmãos. Obrigado, Pai, por este meio de comunicação que tu nos concede, tu nos proporciona, Pai. Que teu Santo Espírito, meu Deus, esteja falando aos nossos corações nesta manhã, Senhor Deus, através da tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Deus criou o homem para viver em perfeita harmonia com ele. Nenhuma outra criação mereceu atenção especial como a criação do homem. Para as outras coisas criadas, Deus apenas ordenava, ele dava ordem. E elas apareciam. Ele dizia, haja luz, haja firmamento, povoem-se as águas, produza a terra seres viventes, e as coisas iam se materializando, conforme a ordem dada por Deus. Mas, para criar o homem, Deus deu uma atenção toda especial. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O ser humano, portanto, meus amados, é a obra máxima, a obra-prima da criação de Deus. E ele dispensou um carinho todo especial ao ser criado, ao homem, colocando no Jardim do Éden com todos os recursos necessários para que nada lhe faltasse. Preste atenção no que diz lá Gênesis 2, 8, 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boa para alimento. Tomou, pois, o Senhor ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, meus amados, Deus cercou Adão e Eva de todo o conforto, concedendo a eles o que havia de melhor ali no jardim. Essa é a gênese da criação do ser humano. E qual o tratamento dado a ele? Então Deus
fez o homem conforme a sua imagem e semelhança e criou um jardim, ali o jardim do Éden, e colocou eles ali para viverem, com todo o amor, com todo o carinho. Agora, eu queria falar sobre como era essa relação de Deus com esse ser especial criado por Ele, com o homem. No princípio, eles viviam em perfeita comunhão. No princípio, eles viviam em perfeita comunhão. O relacionamento entre Deus e Adão era de verdadeiros amigos. Ouça o que diz lá em Gênesis 3, 8, 9. E chamou o Senhor, Deus, ao homem, e lhe perguntou: Adão, onde estás? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus e o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Então, Deus andava na viração do dia, na tarde, ia se encontrar com Adão e Eva para conversar com eles. Isso possivelmente diária, todo dia, todo dia. Agora, meus amados, a Bíblia, por ser muito resumida, ela não especifica o tempo, né? Esse tempo que Adão e Eva ficaram ali, partilhavam daquela comunhão com Deus ali no Jardim do Éden, antes de cair no pecado. Provavelmente eles cultivavam uma grande amizade, gozavam de uma comunhão perfeita, usufruindo de um ambiente de completa santidade e desfrutando ali de farta provisão ali do jardim. Vejam bem. Agora, nós com nossa mente limitada pelo pecado, por mais que nos esforcemos, jamais conseguiremos imaginar ou vislumbrar como era aquele ambiente repleto de santidade e da glória de Deus. Vejam que está escrito lá em 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meus amados, enquanto estivermos nesse corpo, mesmo com a mente renovada pelo novo nascimento, nós somos incapazes de imaginar como é estar na presença de Deus contemplando a sua glória. Nós não temos essa capacidade por causa do pecado. Adão e Eva gozavam esse privilégio de estar na presença de Deus, sem pecado, contemplando a glória de Deus. Nós podemos imaginar minimamente, né, o que seja a glória de Deus, através do relato de João, em sua visão lá no Apocalipse. Eu vou ler aqui em Apocalipse, capítulo 21, alguma coisa nesse sentido. Fala sobre a nova Jerusalém. Olha o que diz lá. Apocalipse 21, primeiramente de 9 a 11. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Agora, no mesmo capítulo, verso 21 e 22 e 23, diz o seguinte: Nela, em Jerusalém, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou
e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então vejam, meus amados, um pequeno vislumbre do que é estar com Deus, o que é ver a glória de Deus. João teve essa visão. Então podemos pensar, imaginar minimamente do que seja estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus. Adão e Eva no Jardim do Éden viviam em perfeita comunhão com Deus, num ambiente de harmonia e santidade, em constante contemplação da glória de Deus. Então, no princípio, eles viviam em perfeita comunhão. Adão e Eva e Deus, né? Aquela amizade, aquela comunhão. Que maravilha, né, meus irmãos? A vida de Adão e Eva ali no jardim, antes de pecarem. Agora, em segundo lugar, se essa amizade era tão grande, tão maravilhosa, como vieram a se tornar inimigos? Se essa amizade, né, Deus, Adão e Eva, era tão boa, tão grande, tão maravilhosa, como vieram a se tornar inimigos? Adão e Eva se tornaram inimigos de Deus por darem ouvidos a Satanás, que colocou dúvidas em seus corações sobre a ordem dada por Deus. Ao colocar Adão e Eva no jardim, disse Deus: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Satanás, com sua sutileza, seduziu Eva, levando-a a duvidar da palavra de Deus, do mandamento de Deus, colocando em seu coração o desejo de desobedecer a Deus. Eu vou abrir aqui em Gênesis, capítulo 3, capítulo 3, de 1 a 4, diz assim, inicialmente, diz assim, Gênesis 3, de 1 a 4. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E o versículo 6 diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vejam bem, meus amados. Eva foi seduzida por Satanás. Deu ouvido a Satanás. A palavra de Deus diz assim, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Eva foi seduzida por Satanás e desobedeceu a Deus. E em Gênesis 3, 23 e 24, diz que o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Pecaram contra Deus. Desobedeceram a Deus. Quebrou-se aquela relação de amizade. Em Romanos 5,12, diz o seguinte, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. É o que os teólogos chamam de depravação total. Depravação total. Estávamos, meus irmãos, agora eternamente separados de Deus pelos pecados de nossos pais. Estávamos
eternamente separados por Deus. Então era uma grande amizade, uma amizade maravilhosa, mas vieram a se tornar inimigos de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, meus amados, Deus, em sua eterna sabedoria, elaborou um plano antes da fundação do mundo para reconciliar o homem com Deus. Veja que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso, que Deus cheio de compaixão. Ele já, lá na fundação do mundo, elaborou um plano para reconciliar o homem com Deus. Esse plano, o chamado plano de redenção, é o terceiro ponto aqui que vou abordar. O chamado plano de redenção. Esse plano de redenção consistia na morte do seu filho, o Filho de Deus, como cordeiro sem defeito para salvar os seus eleitos, aqueles que foram predestinados para a salvação. Olha, Deus elaborou esse plano antes da fundação do mundo, para os seus eleitos, para que eles foram predestinados para a salvação. Vou ler aqui em Efésios capítulo 1, de 3 a 7, olha o que diz aqui. Efésios capítulo 1, de 3 a 7. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha, meus amados, Deus, em sua eterna sabedoria, elaborou um plano de redenção, um plano para reconciliar o homem com Ele, para nos reconciliar com Ele. Deus começa a revelar esse plano ainda lá no Jardim do Éden, ao dizer a Satanás: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso é o que os teólogos chamam de proto-evangelho. Deus, meus amados, então, sacrificou um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Após comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nudez esta antes não percebida, dado o ambiente de pureza e santidade em que viviam. Então eles se viram nus, mas antes não perceberam isso, porque havia pureza, não havia pecado. E agora eles perceberam que estavam nus. Em Gênesis 3, 21, diz o seguinte: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus sacrificou um animal ali, né? Ele já estava apontando para o sacrifício de seu filho, o Cordeiro de Deus, que seria sacrificado para reconciliar a criatura com seu Criador. Que Deus amoroso, que Deus misericordioso. Em João 3,16, esse versículo aqui é muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou ler aqui uma ilustração interessante. Ouçam. Conta-se que, próximo da catarata do Niágara,
havia uma ponte estreita de madeira. Certo dia, um homem, ao atravessá-la, havendo perdido o equilíbrio, caiu no rio. As furiosas águas levaram-no em direção à profunda catarata que mede 50 metros de altura. Populares que ali estavam viram-no agarrar-se a uma pequena rocha escura e lutar contra a fúria da correnteza. Foram inúteis as tentativas para lançar-lhe uma corda, antes que as forças lhe faltassem. Mas quando o caso já parecia perdido, o cidadão ofereceu-se para salvar o homem, amarrando uma ponta da corda em volta do seu corpo e a outra ponta à ponte. Ele lançou-se às águas violentas, permitindo a correnteza levá-lo até a pequena ilhota escura, onde estava quase a perecer o infeliz homem. Rapidamente o segurou nos seus braços fortes e os dois foram puxados pela corda até um lugar seguro. Meus amados irmãos, foi isso exatamente o que Jesus fez por nós. Quando nós estávamos sendo arrastados pelas correntezas do pecado para a morte eterna, Ele se entregou para ser sacrificado em nosso lugar. Isaías, no capítulo 53, verso 5, diz o seguinte: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus amados, Deus elaborou um plano de redenção para nos reconciliar com Ele. E esse plano de redenção envolvia a morte do seu Filho na cruz por nós. Que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso. Agora, em quarto e último lugar, eu queria falar sobre a efetivação da reconciliação pela cruz. João Batista, testemunhando de Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Deus havia predito no princípio que o filho da Virgem esmagaria a cabeça da serpente, Satanás foi definitivamente derrotado com a morte de Jesus na cruz, consumando assim a nossa reconciliação com o eterno Deus. O filho da Virgem esmagou a cabeça da serpente. Ela foi definitivamente, Satanás foi definitivamente derrotado com a morte de Jesus na cruz. Colossenses, capítulo 2, verso 14 e verso 15, diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Glória ao nosso Deus, que nos proporcionou esse livramento, encravando o seu Filho na cruz. E Colossenses 1:19, verso 20, diz assim: porque aprova Deus que nele, Jesus Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, meus amados, a efetivação da reconciliação pela cruz. Jesus Cristo foi crucificado e ele foi encravado na cruz. E ele cancelou ali o escrito de dívida que era contra nós. O escrito de dívida que era contra nós, que nos prejudicava, que nos separava de Deus. E agora ele reconciliou-nos com Deus.
Para concluir, meus amados, essa é a história da reconciliação, tendo como protagonista o Filho de Deus. Ao render seu Espírito na cruz, ele disse: está consumado, está consumado, está consumado. Romanos 5,1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A reconciliação foi consumada. A paz foi restabelecida entre Deus e o homem. Agora eu queria perguntar, meu amado, você que me ouve nesta manhã, você já se reconciliou com Deus? Se você quiser reconciliar-se com Deus nesta manhã, abra o seu coração e receba Jesus Cristo como seu Salvador, para que você receba essa paz que só Cristo pode dar. João 1,12 ainda diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você quer ser um filho de Deus? Receba Cristo Jesus como seu Salvador. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor, por essa tua palavra, Senhor Pai. Essa palavra que nos fala ao coração, Senhor Deus. Obrigado por ter enviado o teu Filho amado Jesus para nos reconciliar contigo, meu Deus. Obrigado, Pai, por esse favor imerecido, por essa graça maravilhosa. Abençoa, Pai, a todos que estão ouvindo nessa manhã, que ouviram a tua palavra nessa manhã, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito esteja trabalhando nos corações, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, ó Pai, seja este o dia de salvação, o dia da salvação, Pai. Que abra o seu coração, receba Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso, eterno e incomparável amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o conforto, o consolo do Espírito Santo sejam com todos e com todos permaneçam hoje e sempre. Amém, Senhor.